Muito bom dia a todos, bom dia guardiões, bom dia guardiãs. Estamos aqui em mais um Guardiões Digitais Talks, hoje número 52. Obrigado pela presença de todos. Legal. Enquanto a galera está entrando aqui, vamos só preparar. Beleza, e vamos lá. Então, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo este episódio aqui depois, né, nas plataformas também. E hoje a gente tem um tema bem bacana aí para passar para vocês. Estou com uma convidada bem especial, a Marta, aqui. Logo, logo já vou apresentar ela também. E a gente vai falar sobre soft skills, o diferencial humano na era da tecnologia. E vamos lá, então. Para quem está conectando com a gente hoje e ainda não faz parte, né, da comunidade dos Guardiões, hoje nós somos um ecossistema aí com mais de 1.000 membros ativos, né, com centenas de horas de conteúdo. Toda quinta-feira a gente tem esse momento, né, ao vivo aqui com os Guardiões para passar um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de informação, né, e cada vez nutrindo mais aí em temas que são referentes à tecnologia, à segurança da informação, né, e que sempre estão correlacionados aí e ligados. E se vocês estiverem gostando, então, desse movimento, né, eu sempre aproveito para convidar todos a convidar os pares de vocês, os colegas, né, quem está presente aí também nas empresas que gostam um pouquinho desse assunto, né? Então, pode compartilhar ali com eles o nosso site dos Guardiões, www.guardiõesdigitais.com.br, e aí, com isso, o pessoal já consegue se inscrever também e entrar na nossa comunidade do WhatsApp, ali onde a gente tem uma troca bem ativa aí com todos, beleza? O Guardiões ele não é só digital, né? Então eu sempre gosto de repassar aqui que a gente teve algumas edições presenciais dos Guardiões Digitais, né? O nosso primeiro encontro foi em Santa Catarina, seguido do segundo também em 2024 aí no Rio Grande do Sul, né? A gente teve momentos ali de networking, né? Um almoço bem bacana aí com os Guardiões. E 2025 a gente teve então novamente o encontro dos Guardiões em Santa Catarina, no mesmo local, né? Lá dentro da ACAT. E seguindo pelo nosso quarto encontro e maior, né, até hoje, então, com mais de 100 líderes aí de segurança de tecnologia reunidos, né, no evento presencial aí com bastante networking, bastante palestra, bastante dinâmicas, né, e troca entre todos. Uma gamificação ali que foi bem bacana, o pessoal elogiou bastante. Então foi um momento bem legal aí para estar se conectando com as pessoas e vendo que esse movimento está cada vez ganhando mais força também. Somos hoje um grupo composto aí pelas empresas da Introduce, Supreme, os Guardiões Digitais, né, BoardSafe, e aí com foco principal aí, então, de estar reunindo expertise de planejamento em TI, de segurança da informação, de cloud computing, e fazendo principalmente com que o nosso propósito seja cada vez mais cumprido, né? Então, nosso propósito é de construir histórias de crescimento de pessoas e negócios através da tecnologia, e a gente acredita fortemente que esse movimento, né, dos Guardiões, quando vocês estão conectados com a gente aqui, a gente trazendo cada vez mais profissionais aí com conteúdos muito ricos, né? Está fortalecendo cada vez mais esse momento, esse propósito que a gente tanto fala. A gente tem algumas empresas aí que fazendo parte de toda essa história em construção, né? Aqui estão apenas algumas que praticamente toda quinta-feira está presente aqui com a gente também, né? Então fica aqui um agradecimento muito especial a todos. E para negócios em crescimento, a gente sempre fala que a segurança ela acaba sendo a base de tudo, né? E aí, juntamente com isso, a gente criou algumas jornadas de segurança da informação que a gente acaba repassando também com todos os nossos clientes, amigos e parceiros, né? Então a gente tem a nossa primeira jornada de escudo digital, uma jornada onde a gente trata principalmente ali temas de tecnologia, né? Produtos, ferramentas que vão nos apoiar na parte de segurança, né? E na tecnologia, consequentemente. Temos a segunda jornada de Guardiões Digitais, que é onde, inclusive, deu, né, origem aqui ao nome do nosso grupo, né, Guardiões Digitais, que é a jornada de conscientização. Inclusive, o tema de hoje, ele casa muito, né, com esse tema aqui, que é justamente para conscientizar, levar um pouco do conteúdo adiante para vocês também. Temos a terceira jornada, Pilares de Segurança, onde a gente trata principalmente temas de conformidade, né, com jornadas ali pensando em ISO 27001, pensando em LGPD 27701, né, então, ou seja, buscando sempre esse lado mais consultivo aí, juntamente com as empresas também. A jornada 4 de segurança e ação, onde a gente entra com o nosso SOC, né, monitoramento ativo das empresas, então buscando sempre evitar, né, qualquer tipo de comprometimento, de ameaças aí que possam estar rodeando, né, nossas empresas também. E a jornada 5 de segurança corporativa avançada, que é onde a gente entra com a figura do VCISO,
né, um CIS virtual aí apoiando para justamente buscar elevar a maturidade das empresas, né, perante a segurança da informação e deixar a segurança da informação e a tecnologia cada vez mais alinhada com o negócio da empresa também. Beleza? Show de bola. Quando o pessoal conecta, então hoje o nosso tema vai ser sobre soft skills, né? Falar um pouquinho sobre o diferencial humano na era da tecnologia. E para isso, né, eu tenho uma convidada aqui muito especial, que é a Marta. A Marta está aqui conosco hoje no nosso episódio número 52, né? A Marta é gaúcha, movida pelo propósito de conectar pessoas e impulsionar o desenvolvimento humano nas organizações. Então, liga completamente, né, com tudo que a gente vem falando aqui também. E ela tem mais de 9 anos de experiência na área de gestão de pessoas, né, uma experiência enorme em recrutamento, em seleção, em treinamento, em desenvolvimento, né, toda a questão de gestão e retenção de talentos. E ela é analista comportamental, certificada na metodologia DISC, né, além de líder coaching aí também. Possui formação tecnológica em gestão de recursos humanos, né, e hoje já seguindo especialização aí em psicologia, né, Marta? Currículo bem extenso aí para a gente. Então, a Marta, como especialista, né, em recrutamento de profissionais de tecnologia, principalmente, né, desde 2018, ela atuou como head de pessoas, IT recruiter, presidente do Comitê de Diversidade e Inclusão, né? Então, Marta, seja muito bem-vinda ao nosso episódio 52 aqui do GD Talks, né, Guardiões Digitais Talks. E eu tenho certeza que tem um conteúdo muito rico para os nossos guardiões, tá? E guardiões, sintam-se à vontade de trazer seus questionamentos aqui para a Marta, né, durante o bate-papo. Podem abrir o microfone, abram suas câmeras, né, mandem uma mensagem no chat, vão mandando emoji, reagindo, né? Mas vai ser bem bacana ter a colaboração de vocês aí hoje também, tá? E lembrando que hoje, o guardião que tiver maior interação aqui no Talk de hoje, a gente vai estar liberando aí um mês de acesso na nossa plataforma de treinamento, né, onde tem uma série de treinamentos aí de soft skills e também de hard skills para vocês aproveitarem. Beleza? Então, Marta, obrigado novamente por estar com a gente hoje, né? E agora eu vou passar a palavra para ti aí, que o palco é totalmente teu. Fica à vontade de compartilhar a tua tela e colaborar com os nossos guardiões aqui também. Obrigado. Obrigada, Brian. Todo mundo me ouvindo? Sim? Sim. Sim? Tá, beleza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão vendo? Sim. Tá, beleza. Então tá, pessoal. Primeiro, né, bom dia, obrigada aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para conversar, né, sobre algo que, em meio a tanta tecnologia, continua sendo o maior diferencial no mercado, que são as pessoas, né, então o Brian já me apresentou ali um pouquinho, mas, né, essa sou eu. Eu tô na WK desde 2021, então 4 anos aí fazendo toda a parte de pessoas ali interna do time, eu atendo clientes, faço recrutamento e seleção. O Brian falou sobre o líder coach, eu sei que coach tá bem batido, né? Virou quase um meme aí das redes sociais, os coaches que a gente tem, mas eu prometo que eu sou legal, né? Não tenho aquelas conversinhas, aquele xalalá que todo mundo fala, tá? Então, trazendo para vocês quem é a WK, né? A WK é uma consultoria especializada em recrutamento e seleção tech. Então, a gente tem sede no Rio Grande do Sul, no Instituto Caldeira, então quem é daqui já conhece, e na ACAT, em Santa Catarina. Mas a gente atende o Brasil todo, então não tem limite geográfico, né? Temos aí, a gente tem profissionais fora do Brasil também. Então, nós temos 4 serviços principais, que é o Hunting, que faz toda a parte de recrutamento e seleção, mas a contratação e todo o restante de escolha do profissional é pelo cliente. A gente tem o RH dedicado, que é uma terceirização de RH. Então, se a empresa precisa de um RH, não tem, a gente tem esse serviço para oferecer para os clientes. A gente tem a parte de outsourcing, que é a terceirização de profissionais de TI. Então, a gente contrata o profissional e ele presta serviço para o cliente. E a gente tem o Student Go, que é um projeto que foi criado em 2021, mais ou menos surgiu a ideia, e em 2022 a gente implementou, que é um projeto de inserção de profissionais no mercado de tecnologia. Então, os profissionais que não têm conhecimento nenhum na área tech ou que estão migrando de área, entram por esse programa, a gente faz parceria com alguns clientes, e eles entram dentro dos clientes para aprender
sobre tecnologia para aprender a ser um profissional da área da tecnologia. Então, é um projeto bem legal que a gente faz. E os custos desses profissionais durante 2 meses são todos nossos. Então, a gente banca o profissional para o cliente ensinar para ele a desenvolver, a ser um gestor de projetos, né, a ser um PO, um PMO, enfim, várias categorias aí. Mas vamos lá. Eu trouxe uma frase que é do Peter Drucker, ele é o pai da administração moderna, é chamado assim, que é, né, que as pessoas elas são contratadas pelas suas habilidades técnicas e demitidas pelo seu comportamento. Então, assim, isso acontece muito, muito mesmo, de tu olhar o currículo da pessoa, contratar ela por tudo que ela tem de conhecimento técnico, e quando chega na hora de trabalhar em equipe, de ser um líder, de ter que conversar com outras pessoas, ela acaba sendo desligada porque ela não consegue, porque ela não desenvolveu as soft skills dela. Então, assim, é muito importante habilidades técnicas, sim, dependendo da posição que tu vai atuar, muito, né? Tu não tem como tu ser um líder de uma equipe de desenvolvimento, por exemplo, sem tu conhecer nada de desenvolvimento, sem tu ter passado pelo chão, né, do desenvolvimento ali, sem tu ter as skills técnicas daquilo. Mas também não tem como tu ser um líder sem tu ter as soft skills necessárias para liderar um time. Então, eu não posso ser uma líder de time se eu não tiver a habilidade de lidar com pessoas que têm perfis diferentes, com pessoas que atuam de formas diferentes. Então, times não são homogêneos em sua grande maioria. Times são heterogêneos. A gente tem aquele profissional que é mais recluso, que não fala muito, que não gosta de fazer trocas, a gente tem aquela pessoa que fala bastante, que troca bastante, que gosta de interagir. Então, a gente vai precisar lidar com todos esses estilos de comportamento que a gente vai ter dentro do nosso time. E aí, eu queria que vocês pensassem, vocês não precisam me responder, mas o que ainda é genuinamente humano no trabalho? É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Como que as soft skills, elas estão se tornando um grande diferencial na era da tecnologia. A gente está vivendo um momento incrível. Em questão de meses aí, em menos de 2 anos, a gente teve a inteligência artificial começou a escrever texto, criar imagem, programar. Isso é incrível, eu acho muito bom, utilizo a IA, né? E não tem como dizer que não. Acho que hoje quem não usa talvez seja um ET no meio disso tudo. Se tu pergunta e a pessoa diz que não usa, tu já acha meio esquisito, porque está em alta, né? Mas, junto com tudo isso, a gente precisa entender que ser humano ainda é muito importante nesse momento que a gente está vivendo. E aí eu quero que vocês interajam comigo, pode ser pelo chat, pode abrir o microfone, do jeito que vocês acharem mais interessante. Queria que vocês pensassem em alguém, né, incrível, com quem tu já trabalhou, já estudou, já conviveu, pode ser um colega, um líder, alguém de outro time. Por que essa pessoa te marcou? Qual é a característica dela que para ti, esse cara ou essa mulher era assim? E aí, se vocês puderem me responder, pode ser no chat, não tem problema. O que é que te chamou a atenção nessa pessoa? Por que ela foi a primeira pessoa que passou na tua cabeça? O pessoal está respondendo aqui no chat. Marco, até para confirmar, tu consegue ver o chat aí também? Consigo, eu tô lendo aqui. Legal, show de bola. Maravilha. E eu já estou contabilizando aqui para ver quem vai ganhar hoje o acesso à plataforma de treinamentos aí por mais interação, hein, gente. Vamos lá. Tá. Eu tô vendo aqui as mensagens subindo. Vocês percebem que não apareceu em nenhum momento habilidade técnica de nenhuma pessoa? Era a empatia, era a paciência, era o entusiasmo, era o jeito que ela botava todo mundo para cima. Em nenhum momento alguém disse: era o conhecimento dela em Python que mudou a minha vida.
Não foi isso que apareceu. Foram as soft skills. Então, a gente lembra de como a pessoa foi com a gente, de como um líder foi, se ele foi bom ou se ele foi ruim, pelo comportamento dele, pelo tanto que ele era uma pessoa acessível, que ele era uma pessoa empática, que ele era uma pessoa que tratava bem todo mundo, uma pessoa que fazia diferença, que colocava todo mundo para cima. Então, assim, não aparece habilidade técnica. Obviamente, excelentes profissionais vão ter muitas habilidades técnicas boas, vão ter muito conhecimento técnico, mas o que vai ficar é o comportamento. Não tem. Por mais técnico, por mais maravilhoso que tu seja, lembrando da frase lá do início, se tu não tiver um comportamento adequado ao teu ambiente, à posição que tu tá ocupando, não vai interessar a quantidade de habilidade técnica que tu tenha, que infelizmente tu vai ser visto como um mau profissional, por mais que tecnicamente tu seja muito bom, entende? Então, assim, é isso que vai diferenciar os bons dos medíocres, e aí entendam medíocres como profissionais medianos ali na média e não profissionais péssimos, tá? A gente tem o paradoxo humano, né? A gente está vivendo numa era que a tecnologia ela cresce de forma exponencial, então aí em menos de 2 anos a gente está vendo a IA generativa, as automações, as ferramentas que prometem substituir funções inteiras. Hoje a minha Alexa acende minha luz, apaga, liga meu aspirador, né? Desliga minha TV. Então, se eu estou longe de casa, ela acende as luzes, ela fecha meu portão eletrônico. Então, assim, né? Ela substituiu muitas coisas, mas ela ainda não vai me substituir como ser humano. Espero eu que não, tá? Ela ainda não vai me substituir como ser humano. Hoje a gente, cada vez mais, né? As empresas, elas buscam as soft skills. Então, a gente está vendo um movimento de mercado muito importante nesse sentido. Tecnicamente, as pessoas precisam ser muito boas, mas comportamentalmente também. Então, a gente está vendo esse movimento. E segundo, né, o Fórum Econômico Mundial, 9 das 10 competências mais valorizadas até 2027 vão ser soft skills. Então, a gente tem aí empatia, pensamento crítico, resiliência, colaboração. Isso mostra que quanto mais tecnológico a gente vai se tornando, mais humanos a gente precisa ser. Então, hoje a tecnologia ela resolve problemas lógicos, mas quem resolve os conflitos, quem resolve as falhas de comunicação ou quem proporciona as falhas de comunicação somos nós. Né? É o nosso comportamento que vai proporcionar tudo isso, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Quem utiliza a IA frequentemente sabe que ela foi programada para nos agradar. Então, ela vai tentar ao máximo chegar o mais próximo daquilo que a gente quer, mas muitas vezes ela traz informações erradas, tá? E aí, trazendo um exemplo para vocês, eu faço, como o Brian falou, eu faço faculdade de psicologia, e psicologia é muito estudo, muito, assim, muito livro, muito conteúdo, muito material técnico, muito artigo científico. Só que o pessoal tá usando IA. E isso não é um problema, tá? A IA tá aí para ser usada, para facilitar a nossa vida, para que a gente deixe de ser tão operacional e nos transforme mais em estratégicos. Só que o pessoal está usando a IA como a ferramenta para fazer tudo. Então, a gente teve uma apresentação de trabalho que era muito importante, que eram sobre psicanalistas ali, e o pessoal jogou tudo na IA, criou tudo pela IA, não conferiu nada, mandou para a professora e as referências que a IA trouxe não existiam. Ela criou aquilo. Então, não existia absolutamente nada do que estava escrito ali, não era real, não era verdade. E aí, obviamente, né, a turma inteira tomou um xixi ali da professora, porque estava usando a IA da forma errada. Então, não tem problema usar. É excelente, facilitou muito a minha vida. Hoje em dia, eu não escrevo mais um descritivo de anúncio de vaga para o LinkedIn, por exemplo. Eu jogo ali para ela e peço para ela escrever para mim, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, da forma que eu gosto, mais chamativo. Exatamente. A IA tem que ser usada como uma auxiliar.
ela é o teu estagiário ali que vai fazer o teu operacional, aquilo que tu vai perder muito tempo fazendo, que ela pode fazer em menos de 1 minuto. Mas a grande questão é que as pessoas estão usando da forma errada. E elas estão deixando a IA tomar conta e perdendo a percepção, o pensamento crítico, perdendo a capacidade de escrever alguma coisa. Porque daí tu acaba viciando naquilo, porque a IA escreve tão rápido. Ela vai escrever em menos de 1 minuto, eu vou levar às vezes 1 hora para escrever. E aí, isso aí, no uso da biblioteca física, exatamente, a gente viveu isso, né? E eu diria que a gente está, assim, a última geração que viveu as duas fases, né? A fase antes da tecnologia, antes da internet, para a fase de agora, porque todos que estão vindo nesse momento já entraram sabendo sobre internet. Deixa eu só dar uma tossida aqui, peraí. Só para não tossir na orelha de vocês, né? Fazer um barulhão aí. Então, assim, a IA é boa, é legal, funciona, dá para ser usada, excelente para o dia a dia, para atividades que talvez tu perderia 1, 2 horas fazendo, ela vai fazer em 1 minuto, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande. A gente acaba, o ser humano, por si próprio, né, acaba viciando em coisas que facilitam a vida, assim como a gente comer fora todo dia é excelente. Se a gente puder, a gente come fora todo dia, né? O corpo vai pedir, a mente da gente vai querer. Então, isso acontece também com a questão de facilitar a nossa vida nesse sentido, tá? Mas aí, vamos lá, o que são, né, as soft skills? Hoje, soft skill, hard skill, esses termos ficaram meio banalizados, porque cada um usa do jeito que quer, da forma que quer, e está sendo muito visto, principalmente no LinkedIn. Mas a soft skill não é ser bonzinho, tá? Não é falar bem, não é, o meu chefe é legal. Isso não é uma soft skill. A soft skill, elas são competências humanas que moldam como que a gente trabalha, como que a gente lidera, como que a gente colabora. Um exemplo bem simples, né? Uma hard skill é saber programar em Python e uma soft skill é saber pedir ajuda quando o código não funciona, gerenciar um conflito quando acontece. Então, eu sempre digo assim, que a hard skill, ela te coloca na mesa. Ela vai te colocar naquele emprego. Mas o que vai te manter lá é a soft skill. O que vai te manter naquela posição, como eu disse antes, tecnicamente, pode ser muito maravilhoso, muito perfeito, muito bom. Mas se tu não tiver boas habilidades comportamentais, não vai importar, tá? Então, assim, qual é a diferença, né? Hard skills são ferramentas, são linguagens, frameworks, tudo aquilo que é técnico, tudo aquilo que tu precisa estudar para ter, que tem materiais, conteúdos, faculdade, enfim, curso técnico, tudo isso é hard skill. O que é soft skill? É a empatia, é a comunicação, é a adaptabilidade. Então, são habilidades comportamentais. É aquilo que tem curso, tem livro, mas tu só vai aprender realmente exercendo, fazendo. Algumas pessoas têm mais facilidade com um e com o outro, né? No meu caso, eu tenho uma grande facilidade de falar, mas eu travo quando eu estou num ambiente que eu não tenho ninguém conhecido. Então, eu tenho dificuldade de interagir com pessoas que eu não conheço. Eu me sinto meio deslocada. Parece assim que eu tô forçando aquilo a acontecer. Tô treinando isso, tá? Mas eu ainda sinto bastante dificuldade em chegar num ambiente onde eu não conheço absolutamente ninguém e sair falando com as pessoas aleatoriamente, assim. Eu fico com vergonha. Esse é uma que eu precisaria desenvolver, tá? Deixa eu ver aqui o que estão falando, que eu vi que surgiu uma mensagem. Sim, Eli, com certeza, tá? Muitas vezes, assim, ó, chega lá no finalzinho do processo seletivo e às vezes tu tem 2 profissionais, um que tecnicamente talvez não seja tão bom, mas o comportamento é bom, ele desenvolve bem, a linha de raciocínio é clara, ele fala bem, ele tem talvez o conhecimento teórico ele tenha, mas tecnicamente ali na prática não.
E o outro não, o outro tecnicamente é muito bom, já trabalhou em vários lugares, etc., mas ele não tem um comportamento que seja adequado para aquela oportunidade. Eu, Marta, né, sempre dou sugestão para os meus clientes de escolherem aqueles que têm o comportamento mais adequado. Porque técnica, gente, a gente ensina. Eles vão aprender a mexer num sistema, a ter uma habilidade ali de, sei lá, mexer no sistema da TOTUS, por exemplo, que é extremamente complexo, né? É um sistema com várias abas e difícil de mexer, assim, ele não é intuitivo. Mas comportamentalmente eu vou levar muito mais tempo ensinando aquela pessoa. E talvez ela nem queira, tá? Tem isso também, né? Talvez ela nem queira trabalhar aquela soft skill que para aquele momento é importante. Então, com certeza, a soft skill faria um diferencial bem grande. Eu listei algumas, né, que são soft skills que eu entendo e que também, né, fazendo uma pesquisa, são as que mais aparecem ali, que funcionariam legal, né? A gente tem a comunicação empática, então é falar com clareza com pessoas que não são técnicas. Por exemplo, se eu chegar aqui como estudante de psicologia e começar a falar com vocês sobre recalque, sobre TCC, sobre ACT, sobre isso, sobre aquilo, com vários termos que vocês nunca ouviram, vocês não vão entender nada que eu tô falando. Absolutamente nada. E vai ficar estranho, né? Vocês vão se sentir desconfortáveis, porque eu não tô entendendo o que ela tá falando. Então, vocês terem essa habilidade de entender que o público que vocês estão falando talvez não entenda a técnica, não entenda a linguagem técnica do negócio, e vocês falarem de uma forma que eles entendam, é uma habilidade, é uma soft skill, uma habilidade comportamental. É vocês entenderem o público que vocês querem atingir, falar com aquele público de acordo com o que eles entendam. Eu não vou falar com desenvolvedores do mesmo jeito que eu falo com a minha mãe, por exemplo. Né? Minha mãe não entende nada de tecnologia, então eu vou falar de uma forma como se eu estivesse falando com uma criança. E talvez uma criança entenda mais rápido do que ela. A criança já está inserida ali no mundo da tecnologia, tá? A colaboração. E aí eu trouxe exemplos muito voltados para a tecnologia, mas é amplo, tá? A colaboração. Então, fazer um code review com respeito e curiosidade. Quem não trabalha com desenvolvimento, posso estar chovendo no molhado, mas code review é outros profissionais de desenvolvimento pegarem o teu código, examinarem ele para entender se tem algum bug, se tem alguma coisa que pode ser corrigida, mas assim, com respeito. Né? Não é dizendo... Eu trabalhei numa empresa, atendi um cliente que ele dizia assim, o profissional chegava com a apresentação, eles eram uma empresa da parte de financeira, de fusões e aquisições, e aí o profissional chegava com a apresentação para entregar para um cliente, para o gestor dele analisar. E aí o gestor falava assim, isso aqui tá uma merda, isso aqui tá uma bosta, porque isso aqui é uma porcaria, porque isso aqui até meu cachorro faz melhor. Vocês entendem o quanto isso é ruim, o quanto isso é problemático? Eu me lembro que a primeira vez que eu escutei, eu fiquei chocada, tá? Porque eu nunca tinha visto alguém falar daquele jeito. A gente vê em filme, meme, em videozinho na internet, mas ali, na real, vendo ele falar eu nunca tinha visto. Eu fiquei extremamente chocada. Exatamente. Elogiar em público e criticar em particular. Essa é uma premissa super importante, principalmente da comunicação não violenta, né? Tu elogia a pessoa em público, mas se tu vai criticar ou tu vai repreender, repreende em particular. Porque é constrangedor fazer isso com a pessoa ali, na cara. Pensamento crítico, tá? E aí eu já falei sobre isso antes, a gente está perdendo essa habilidade de pensamento crítico por conta da IA ali, de utilizar muito isso como uma bengala e não como um auxiliar. E é importante a gente ter esse pensamento crítico, por que estou fazendo do jeito que está sendo feito, né? Por que isso vai ser feito dessa forma? Por que é desse jeito e não de outro? Obviamente, né, se vocês forem questionar um gestor, alguma coisa assim, tenham cuidado do jeito que vocês questionam, para não parecer que vocês estão questionando as decisões do gestor, mas entendam por que aquilo está sendo feito daquele jeito, né? Por que é assim e não assado? Né? Por que é desenvolver em Java e não em Python? Por quê? Entender, serem críticos nesse sentido, serem questionadores.
E aí, gente, vocês vão ver os diferentes perfis de liderança. Porque o líder que incentiva o time a crescer, a querer que o time se desenvolva, ele vai achar o máximo tu ser questionador. Tu perguntar, tu tentar entender o que está acontecendo, por que está acontecendo daquela forma. O líder que talvez não seja um bom líder, ele não vai gostar de ser questionado. E aí é onde a gente começa a ver as diferentes lideranças que a gente tem e as diferentes habilidades que as pessoas têm e que precisam desenvolver, tá? Adaptabilidade, então, tu conseguir te adaptar ao ambiente também é o que tu precisa fazer, então, aprender novas ferramentas sem resistência, e aí eu digo sem resistência no sentido de que, ok, a ferramenta precisa ser aprendida, vamos aprender sobre ela. Gestão emocional, então, lidar com a pressão sem reatividade. Deixa eu ver qual é a pergunta. Tá, como lidar com a pressão sem reatividade. Por exemplo, tá? O líder chegou para ti e foi extremamente grosseiro, dizendo que o trabalho está atrasado, que tu precisa entregar mais rápido, que estão cobrando dele, etc, tá? Eu, antigamente, lidaria sendo muito reativa e devolvendo para ele. Por que tu não me pediu antes? Por que você, sabe? Respondendo a essas demandas dele de uma forma de jogar para ele a responsabilidade. Não é responsabilidade minha. Aí eu tô sendo reativo, fico irritado, xingo, brigo, posso não brigar com ele em particular, mas brigo comigo, xingo, faço um auê ali, né? E a gente pode fazer de outra forma. Ok, a gente precisa entregar mais rápido, mas assim, de que forma tu pode me ajudar para que eu entregue mais rápido? Porque assim, o prazo era esse, agora o prazo mudou, então a gente senta, entende, e aí entra também a comunicação empática lá e o pensamento crítico. Ok, é preciso ser mais rápido nessa entrega. Por que precisa ser mais rápida essa entrega? E se eu não consigo fazer essa entrega nessa velocidade que tu precisa, o que tu pode fazer para me ajudar? Posso puxar outra pessoa? Então, respirar fundo, né? Se acalmar. Às vezes eu preciso ali de 5 minutinhos para dar uma aliviada, porque eu fico muito irritada, para depois entender com a pessoa o porquê daquilo. Por que eu preciso ser mais rápida? Por que eu preciso fazer aquilo com mais rapidez? Ah, porque mudaram o prazo lá, porque né, o cliente pediu uma agilidade maior. Ok, não consigo fazer mais rápido. Tu consegue deslocar uma pessoa para me ajudar? Isso tudo são diferentes formas de lidar com a pressão. Lidando com a pressão, reagindo e xingando e falando e brigando e ficando estressado e não dormindo de noite ali, desesperado, suando frio, precisando de café, de energético para não enlouquecer, ou sair xingando, chutando tudo, ou lidando com a pressão, conversando com o gestor e entendendo por que aquele prazo mudou, se ele pode ajudar, se ele pode deslocar outra pessoa. Ah, não posso, não tem como. Bom, então eu não tenho como entregar dentro desse prazo que tu está me pedindo, é real. Então, são formas diferentes de lidar com a mesma situação. Consegui explicar? Sim? Não? Ele colocou o joinha aqui, ele até escreveu perfeito. Então, eu acredito que ficou bem claro. Muito boa a explicação. Show! Show de bola. E aí, o último, né, é a curiosidade. O que acontece? Normalmente, a gente tem curiosidade com temas que a gente gosta, né? Eu quero estudar, eu quero ler, eu quero ver vídeos, assistir filmes sobre um tema que a gente gosta. Mas a vida não é um morango, como dizia minha mãe. A gente vai ter momentos que a gente vai ter que estudar e ler sobre temas que a gente não gosta, que talvez não façam sentido, que seja um tema que ok, é um tema, não queria, né? Eu detesto psicanálise, mas é uma cadeira importante da faculdade, então eu preciso estudar sobre. Então, assim, ter essa curiosidade, explorar novas soluções, novos temas por vontade própria. Eu sempre digo que o mundo ideal seria que as empresas que a gente trabalha, a gente precisa expor as nossas fragilidades, exatamente. Então, assim, eu sempre digo que o mundo ideal é que as empresas que a gente trabalha fornecessem todas as ferramentas e tudo que a gente precisa.
Ah, Marta, eu preciso desenvolver a comunicação não violenta. Tá aqui o curso para te fazer, tá aqui o livro de presente, tá? Sabe? Mas isso não é verdade. Nem sempre vai acontecer. E muitas vezes é do teu interesse desenvolver. A empresa quer que tu desenvolva, mas se tu não desenvolver, para ela, tá bom, não desenvolveu, demite a Marta e contrata outra pessoa que tenha a soft skill que ela precisa, né? Que a função que ela exerce precisa. Então, é muito mais do nosso interesse, e parece cruel dizer isso, mas é a realidade, é muito mais do nosso interesse desenvolver a soft skill do que da própria empresa. Assim, é para o meu desenvolvimento, é para a minha evolução, é para lá na frente eu ter um emprego melhor, eu ganhar mais, eu ser referência. Então, assim, muitas vezes tu vai fazer coisas que tu não gosta, mas que precisa. Eu odeio acordar cedo, mas eu preciso, né? Eu não gosto de estudar à noite, mas eu preciso, porque eu quero o diploma. Eu não gosto de perder meu final de semana ali estudando, fazendo trabalho, prova, etc. Mas eu preciso, é para um bem maior, é para um futuro melhor. Então, muitas vezes a gente faz coisas que a gente não gosta, porque a gente precisa. E aí, eu tenho, às vezes, hiperfoco em alguns temas, então eu gosto de estudar sobre determinadas coisas, e muitas vezes eu preciso parar aquilo que eu gosto para fazer algo que eu não gosto, mas que faz parte do meu aprendizado, do meu desenvolvimento. Então, isso é importante também. A gente entender quais são as nossas fragilidades, como falaram ali, e entender o que a gente precisa fazer para desenvolver essas fragilidades, né? A gente tem que fortalecer as nossas forças ali, as nossas fortalezas, mas também desenvolver as nossas fragilidades. Então, é importante nesse sentido. Deixa eu trocar aqui. E aí, né, nenhum time ágil, ele funciona sem confiança e sem escuta. E nenhum produto cresce sem empatia pelo usuário. Quantas vezes vocês devem ter pego algum aplicativo e olhado para o aplicativo e dito, não é possível que o desenvolvedor tenha feito isso aqui, pensando que o usuário ia entender como funciona. Quantas vezes eu peguei aplicativo que eu fico puta, desculpa, perdão da palavra, né, mas que eu fico puta de pegar e olhar e dizer, cara, como é que mexe nesse troço? Cadê a pessoa que tinha que fazer ali, né, a experiência do usuário? Onde é que ela tá? Que ela não viu que não funciona? Ou aquelas coisas que tu entra, tipo, aplicativo, acho que o da Renner é uma porcaria. Era, né? Agora eu não sei mais, faz tempo que eu não uso. Tu entrava, ele travava, ele fechava sozinho, tu não sabia onde é que tu tinha que ir, tu clicava 500 vezes na mesma coisa e não abria. Então, assim, se tu não tiver, né, ó, então... Ah, exatamente. Tá aí o X e o Y deles ali que foram fiéis à função de fazer essa experiência do usuário. O aplicativo da Caixa, gente. O da Caixa é uma tristeza, assim, ó. Quando vocês têm que usar aquele aplicativo, eu não sei se é muito pesado, se é muita gente usando ao mesmo tempo, eu não sei o que acontece, eu sei que é sofrível. Então, assim, ter, né, essa visão de que, eu quero ser a Marta referência em, sei lá, terapia cognitivo-comportamental. A caixa triste é verdade. Eu quero ser referência em terapia cognitivo-comportamental. Como que eu vou ser referência em terapia cognitivo-comportamental se eu não estudar sobre? Se eu não seguir estudando? O meu pai sempre disse que a gente vai ser um eterno estudante. A gente nunca vai saber muito de alguma coisa. Sempre vai aparecer uma coisa nova, sempre vai ter um conteúdo novo, sempre vai ter alguém falando de uma forma diferente sobre alguma coisa. Quem estuda a história da psicologia sabe que ela começou na filosofia, e na sociologia, etc. E ela foi evoluindo. Então, os termos foram aparecendo, coisas foram sendo faladas. Quem já leu um pouquinho sobre Freud sabe que Freud falava sobre sonhos, sobre outras coisas, né? Tá lá no inconsciente, tá nisso, naquilo. Essas teorias foram evoluindo, então hoje fazem muito mais sentido do que a teoria antiga. E isso acontece também com a gente vai ser eterno estudante, a gente vai ter que pensar muito e estudar muito sobre as coisas. A internet é um mundo vasto. Hoje em dia tem muito curso gratuito, muito livro ali que tu pode ler online. Eu, Marta, gosto de livro físico.
Evoluir, exatamente. A gente evolui, né? Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo. Eu gosto muito de livro físico, sempre gostei. Mas não tem condições de ter um caminhão de livro físico, nem tem espaço na minha casa para isso. Então eu uso o Kindle para ler. E foi ali onde eu encontrei uma forma de ter um livro em qualquer lugar. Então, eu carrego ele na bolsa, às vezes eu tô no consultório médico esperando ser atendida, eu abro ali um livrinho, leio 2, 3, 4, 5, 10 páginas, dependendo do médico, né? E eu vou aprendendo, vou evoluindo, como o colega falou ali, para uma coisa melhor, tá? E aí, eu gostaria que vocês podem colocar no chat, se vocês quiserem e se sentirem confortáveis, mas eu gostaria que vocês escolhessem uma soft skill que tu domina, eu sou muito bom nisso aqui, e outra que tu gostaria de desenvolver. Então, eu queria que vocês trouxessem isso para nós aqui. Uma que tu domina muito, sou bom nisso, e outra que tu, aqui não sou legal, queria desenvolver. Rogério, boa ideia. Ler o livro físico e doar. Mas assim, ó, eu tenho um livro de psicologia que ele tá no meu carrinho da Amazon há 200 anos e ele custa R$ 400. E aí eu fico com pena de pagar R$ 400 num livro e depois doar, sabe? Mas é de se pensar, tá? Tem alguns aqui que, inclusive, vou pegar essa tua dica e vou doar. Uhum. Perfeito. Uhum. A pergunta é para te escolher uma soft skill que tu domina, algo que tu é muito bom, e outra que tu quer desenvolver. Darcy, não saber dizer não é um grande problema, tá? E tu vai precisar exercitar. Te digo assim, ó, por experiência própria. Os primeiros nãos são horríveis. A gente se sente um monstro. Exatamente, falar não é falar sim para você. É isso aí. A gente se sente um monstro, a gente pensa que, meu Deus, o que a pessoa vai pensar? Ela deve estar achando que eu não quero, que eu não vou. Depois, é tão simples, sai assim com uma facilidade. Mas tem que exercitar, tá? Senão não vai. É isso aí. Perfeito. Tá, Rogério, mas tu é taxado como chato em que sentido? Do tipo, a pessoa que sempre vê o lado bom das coisas? Ah, é otimista demais. Uhum. Ah, entendi. A minha mãe diria que esse seria o advogado do diabo. Aquele que tá sempre olhando pelo outro lado. Tá, mas e se não? Tá bem, gente. Obrigada aí pelo compartilhamento. E aí, agora a gente vai pra prática. Como eu desenvolvo as soft skills na prática? Como que isso acontece? Eu trouxe algumas opções, né, que dá para ser feito. Curso dá para fazer, livro dá para ler, mas assim, tu só vai desenvolver realmente quando tu coloca em prática, quando tu começa a exercitar isso. Então a gente tem feedback consciente. O que é o feedback consciente? É tu falar para as pessoas e ouvir delas também, né, feedback, mas tendo ciência de que tu precisa focar em fatos e não em julgamentos, tá? Por exemplo, ao invés de tu dizer para um colega, para um gestor, ou tu como líder dizer para um liderado que ele é desorganizado, e aí ele vai ficar pensando, tá, mas no que, aonde, como? Fica muito amplo, entende? Tu dizer, ah, tu é desorganizado.
Diz para ele que tu notou que as entregas dele têm sido com atraso, que elas vêm bagunçadas, que elas não vêm organizadas. Ah, mas que entregas? Ah, a entrega da empresa X, a entrega do projeto tal. E aí tu pergunta se tu pode revisar com ele o processo, se ele está com alguma dificuldade, se ele precisa de ajuda em alguma coisa. Então, esses são feedbacks conscientes e são feedbacks com comunicação não violenta. Tu não aponta para a pessoa e diz que ela é alguma coisa. Tu fala para ela que tu está percebendo no comportamento dela determinada ação. Ah, por exemplo, né? Tu chega sempre atrasado, mas sempre quando? Ou tu está sempre atrasado, tá? Mas em que momento? Quando? Como? Pode dizer para o profissional, ah, fulano, eu percebi que nessa semana, segunda, quarta e quinta, tu chegou atrasado. Né? Tá acontecendo alguma coisa, tu precisa de auxílio, queria conversar contigo, entender se está tudo bem, né? Tô preocupado. Então, tragam fatos quando forem dar feedbacks, do mesmo jeito que quando vocês forem receber, tá? Se vocês forem receber um feedback e o feedback não ficou claro, peçam para a pessoa explicar com mais clareza, trazer os momentos que aquilo aconteceu, dados, informações, fatos concretos. Ah, Marta, tu é muito reativa. Tá, mas em que sentido? Como? Aonde? Por quê? Quando que isso aconteceu? Que dia? E, obviamente, eu não vou entrar nesse assunto de feedback, mas não deixem para dar feedbacks muito tempo depois da situação ter acontecido, tanto positivo quanto negativo, porque negativo não, construtivo, porque perde o efeito. Então, né, a pessoa chegou essa semana inteira atrasada, mas eu vou dar feedback para ela daqui a um mês, que na última semana de outubro, ela chegou atrasada. Vai perder totalmente o efeito. Então, deem feedbacks, se possível, no momento que a situação está acontecendo, tá? Escutativa. Ouvir não é esperar a tua vez de falar, tá? São coisas diferentes. A escutativa é tu realmente escutar o que a pessoa está te dizendo, compreender aquilo, e aí depois sim tu trazer uma resposta. Aí, a minha sugestão era trocar de RH, mas não sei se isso é possível. Mas talvez trazer esse feedback para o RH, tá? Também é importante. Seria um passo legal ali. A escutativa que eu estava falando, né? Tentar compreender o que a pessoa está falando. E eu sempre dou como dica para ter uma escutativa é tu repetir aquilo que a pessoa te falou, da forma que tu entendeu, para ver se realmente era aquilo que ela estava querendo dizer. Porque acontece muito, às vezes, da pessoa comunicar, falar e não comunicar aquilo que ela estava querendo. Entende? Então, assim, tem diferença. Autoconhecimento. Muito, muito, muito importante tu saber o que te irrita, o que te motiva, o que te trava, quais são os teus limites, quais são as tuas forças, quais são as tuas fraquezas, aonde tu precisa melhorar, aonde tu precisa investir, como tu é como pessoa, como tu te comporta em determinada situação. Sob pressão eu não trabalho bem. Bom, então tu já sabe que sob pressão tu não trabalha bem, talvez a gente precise trabalhar esse teu desenvolvimento de trabalhar sob pressão. Tá? Sim, Vicenzo, não sei. Sim, é difícil, as pessoas às vezes levam para o pessoal, e esse é um desenvolvimento que muita gente precisa ter, que é a maturidade. De trabalhar e de entender que o feedback foi para ti como profissional e não como pessoa. Por isso que eu digo que quando tu dá feedback, tu não pode pessoalizar o feedback. A pessoa não é, ela está naquele momento, entende? Mentoria reversa, e aí é um termo que a gente quase não escuta, mas ele é um modelo onde os profissionais, os mais jovens, né, os menos experientes, eles fazem trocas com os líderes, eles orientam, eles são pessoas que vêm de uma realidade diferente, a famosa geração Z, né? É a geração que não aceita tudo no trabalho, é uma geração mais crítica, uma geração que pergunta mais, que quer saber mais, que tem mais dúvidas, que entende mais os limites das relações de trabalho, tá? Mentalidade de crescimento, que não é sobre estar pronto, mas é sobre estar aprendendo sempre.
Então, é super importante, né? Cada erro, eu digo sempre que cada erro é uma aula disfarçada. Então, assim, é um aprendizado, é um momento de evoluir. E, óbvio, né, o aprendizado contínuo. Então, esses, para mim, são os pontos principais de como a gente desenvolve na prática. Gente, estamos encaminhando ali para o final, acho que mais uns minutinhos. E aí eu trouxe, né, que as máquinas, elas executam, as pessoas criam sentido. O futuro, ele não é... O futuro do trabalho, ele não é tecnológico, ele é humano com tecnologia. Então, assim, as pessoas, elas não serão substituídas, elas terão que se tornar menos operacionais e mais estratégicas. Então, a gente vai ter pessoas comandando máquinas e pessoas que precisarão ser estratégicas e pensar no seu setor com estratégia. E aí, por último, eu gostaria que vocês escolhessem, não precisam dizer, mas eu gostaria que vocês escolhessem uma soft skill para cultivar nos próximos 30 dias, para vocês desenvolverem ela. Eu sei que é difícil no início, né? Eu vi o pessoal ali falar que gostaria de desenvolver a comunicação, então comecem por isso, né? A minha fraqueza minha fragilidade é a comunicação, quero desenvolver. E é isso. Muito obrigada. Aqui tem os meus contatos, né? Meu WhatsApp, meu Instagram, meu LinkedIn, e-mail, o site da WK. Então, se vocês quiserem se conectar, quiserem mandar mensagem, fiquem à vontade. Eu estou sempre disponível das 9 às 18, tá? Depois das 18, não. Mas podem mandar mensagem ali sempre que vocês quiserem. Eu vi que o Vincenzo mandou uma mensagem ali. Sim, sim. Né? Concordo contigo, Vincenzo. Eu acho que sim, que a pessoa que sabe trabalhar sob pressão, né? Ela é diferente, vai ser um diferencial, mas isso pode ser desenvolvido, né? As pessoas, elas não nascem sabendo trabalhar sob pressão, elas aprendem. Normalmente, né? A gente aprende a trabalhar sob pressão em empresas ruins, que a gente é muito pressionado o tempo todo, tem alguém ali, né? E querendo resultado, e chamando, e reclamando, e falando na tua orelha. Então, eu espero que a gente possa desenvolver esse trabalhar sob pressão em empresas legais, né? Em empresas que possam nos auxiliar nesse sentido e que nos movam para uma evolução. Queria agradecer aí, pessoal. Eli, tem vaga? Eu gosto da WK, tá? Eu gosto do trabalho que eu faço aqui. Mas eu tenho pessoas para indicar, se tu quiser, depois pode me chamar. Eu tenho alguns colegas que são bons profissionais. Então, obrigada, gente. Eu acho que é isso, né? Por favor, fiquem à vontade para trazer as colocações de vocês, para compartilharem mais coisas. Sempre que vocês precisarem. Darcy, obrigada, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Legal, Marta, muito bom, bastante interação da galera aqui, bem legal. Acho que para o Eli, né, ele pode passar o contato da Marta e até conhecer um pouco mais da WK, né? Ver como que eles podem apoiar vocês aí nessa jornada. Eu vi que o Felipe estava com a mão erguida aqui. Quer colaborar com a gente, Felipão? Opa, assim, bom dia, pessoal. Marta, parabéns pela apresentação. Eu queria trazer um ponto que eu achei bem relevante, né? No início, você trouxe sobre algumas informações, né, de skills, né, até 2030, se eu não me engano, 2027, né? De 9 entre 10 seriam soft skills. No final, agora, você trouxe um texto trazendo aí referência entre humanos, né, e tecnologia. E aí, a IA, eu acho que ela também vem causando essa pressão quando a gente fala de soft skills, né? Por exemplo, a gente teve aí milhares de anos para a nossa evolução cognitiva e nos trouxe um comportamento ao qual a máquina não consegue copiar, né? E aí a gente começa também a buscar algum sentido na vida quando a gente vê a máquina começar a nos ameaçar em em determinadas profissões, determinadas tarefas no nosso dia a dia. Então, acho que daí essa importância de a gente desenvolver soft skills. Então, pensando assim, com essa pressão que a gente tem em relação tanto no dia a dia, né, do próprio trabalho, essa pressão de possibilidade da IA tomar nossas funções, como é que a gente desenvolve
uma resiliência para que a gente consiga, de alguma forma, lidar melhor com essa pressão e com essa pressão que, na verdade, vai se tornar uma oportunidade, né? Às vezes, no momentos ruins, no momento de pressão, que a gente desenvolve oportunidade. E aí, por exemplo, eu trago alguns pontos aqui em relação ao bem-estar no nosso dia a dia. Eu acho que até atividade física, como é que você lidar com a família, mais tempo com a família, acho que tudo isso ajuda nesse desenvolvimento. E, inclusive, eu trago até um ponto de soft skills que você falou, que é pedir ajuda. Porque, às vezes, você, por exemplo, trouxe aquela lista ali de soft skills, mas, às vezes, a pessoa está num momento que ela não consegue desenvolver de maneira alguma. E aí, talvez seja a hora de pedir ajuda. Ajuda a um profissional, ajuda a uma psicóloga, que pode ser você, inclusive, no futuro. Então, eu queria trazer essa contribuição e até ver a sua opinião em relação de fato, essa pressão, né, principalmente da IA, trazer essa dificuldade no dia a dia, até da gente se tornar mais empático com o outro, porque tem aquela pressão vindo. É a empresa cobrando, é a IA no seu calcanhar querendo roubar o seu espaço. Como é que é lidar com isso tudo? Perfeito, Felipe. Acho que tu trouxe o outro lado, né? A gente está aqui pensando em quem já quer se desenvolver, quem já sabe o que precisa, mas e aquela pessoa que está perdida ali no meio de tudo? Algumas profissões se tornaram obsoletas, né? Com a utilização da IA, com a automação de várias funções, de várias coisas dentro das empresas. E aí a gente precisa se reinventar. Como que a gente faz isso? Né? Muitos profissionais entraram em depressão, muitos profissionais estão com dificuldade em saúde mental. A gente está vendo um aumento significativo dos profissionais buscando atendimento psicológico. E aí eu digo para vocês: busquem um psicólogo, busquem desenvolver a saúde mental de vocês, busquem um equilíbrio também entre vida pessoal e vida profissional. A gente sabe que é difícil, muitas vezes a gente tem algum trabalho para entregar, a gente vai até 11, meia-noite, uma hora, mas tenham bem clara essa divisão do que é profissional e do que é pessoal de vocês. Atividade física é extremamente importante. Para a gente, principalmente, que fica sentado na frente do computador, às vezes, o dia inteiro, fazer uma atividade, fazer um pilates, um yoga, uma musculação, caminhar na rua, andar de bicicleta. Para quem tem filho pequeno, né, ir para um parque, dar a bicicleta para a criança ali, vai correr junto com ela, vai fazer alguma coisa, vai jogar uma bola, né? Façam atividades que não envolvam o trabalho de vocês. Façam atividades que liberem o hormônio do bem-estar. Né? Parece besteira, mas é muito importante. É a mesma coisa para dormir. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande, em sua grande maioria, de dormir bem. Por quê? Porque a gente tem excesso de estímulo. A gente tem muita tela, a gente tem muita coisa acontecendo, muitas luzes diferentes, claras, brancas, brilhosas, piscando. Tudo isso impacta no nosso sono, na nossa produção de melatonina, na nossa produção, né? Na melatonina é o hormônio do sono, na nossa produção de vários hormônios de bem-estar. Então, assim, comam bem, procurem ajuda, né? E eu digo ajuda profissional, um psicólogo de verdade. Conversar com um amigo é muito bom, muito maravilhoso, mas ele não é um psicólogo. Ele não é uma pessoa que está preparada para lidar com as suas questões de saúde mental. Então, assim, procurem ajuda profissional, por favor. Não façam psicoterapia com o chat GPT, não façam isso. É muito ruim, muito perigoso, inclusive. Então, procurem ajuda. Se vocês não souberem o que fazer, a gente tem muitos mentores de carreira que são muito bons, que podem ajudar nessa migração de carreira, nessa troca. E também pensem que nada é para sempre, né? Hoje a minha função está vista como no auge, muito bem, etc. E daqui 2, 3, 10 anos pode ser que não. Então eu preciso ter um plano B. Eu preciso pensar em fazer outra coisa. Eu peguei um Uber terça-feira. Ele era policial militar aqui no Rio Grande do Sul e ele foi alvejado e acabou tendo que se aposentar e a aposentadoria dele não dava. Ele disse que ele se viu num momento que ele não sabia o que ele ia fazer da vida dele. Então, assim, sempre que eu entro no Uber, né, eu troco ideia, converso bastante. E aí ele disse que ele teve que se reinventar. E o que ele fez? Ele foi ser Uber. Porque ele precisava sair de casa, porque ele precisava ver pessoas, porque ele precisava complementar a renda dele. Então, ele encontrou um plano B. Primeiro ele sofreu, primeiro ele ficou em depressão, precisou fazer acompanhamento psicológico e depois ele foi fazer outra coisa.
Então, entendem, assim, que a gente precisa ver outros lados também. Eu sei que é difícil quando a gente está num momento de pressão, quando as coisas estão acontecendo fora do nosso controle, mas se permitir respirar, se permitir sofrer, se permitir ficar em luto por algo que tu perdeu ou que tu gostava muito, também é importante. Legal, maravilha. Marta, muito bom o bate-papo, muito bom todos os questionamentos aí que o pessoal trouxe, né? Achei que foi bem produtivo aí também toda essa dinâmica. E, enfim, por aqui só agradecer aí pelo conteúdo que tu trouxe para o pessoal, né? Por ter participado aqui com a gente. A gente está batendo no nosso horário, sei que todos aqui têm compromissos, né? Aqui na sequência. E eu tomei a liberdade de adicionar a Marta também ali no nosso grupo do WhatsApp. Então, para quem tiver alguma dúvida, fiquem à vontade ali de mandar no grupo. Ela já deixou os contatos dela aqui também para vocês. Então, se quiserem entrar em contato, fiquem bem à vontade aí, porque a gente já conseguiu nessa 1 horinha, né? Ver ali todo o conhecimento que ela consegue trazer para a gente e tudo que ela consegue apoiar. Então, Marta, obrigado de novo aí por colaborar com a gente, né? Trazer todo esse conteúdo aí. E, enfim, expor todos esses pontos. E para os Guardiões, comentei no início que o que mais colaborasse hoje, né? Iria ganhar aí um acesso à plataforma. Mas como o debate foi bem legal aí, bem interessante, né? O pessoal abriu câmera, microfone hoje, conversou bastante. A gente vai aumentar aqui, liberar para os 5 que mais colaboraram com a gente. Então, vou falar o primeiro nome só. Rogério, Eli, Darcy, Felipe e Vicenzo. Na sequência, a gente vai fazer o contato aí com o e-mail de cadastro de vocês para dar as instruções ali de acesso também, tá? Maravilha. Pessoal, vou agradecer novamente aí, então a Marta, a todos que participaram com a gente, né? Parabéns aí por toda a interação. Espero que tenham tirado todas as suas dúvidas. Continuamos o debate depois no grupo, então fiquem à vontade de entrar com a gente. E vou encerrando por aqui, deixando já o convite para toda quinta-feira, né? Se já quiserem deixar na sua agenda aí marcado o nosso horário fixo aqui das 10 horas da manhã. Na próxima quinta, a gente tem mais conteúdo aí para trazer para vocês, tá certo? Obrigado a todos por participarem, obrigado novamente,